E a gente está preparando um curso onde a gente vai abordar as questões que estão mais afetando o ser humano nesses dias de hoje. Não é um curso de formação, é um curso de primeiros socorros com as florais. A gente vai usar, claro, os mitessências, que são essências prontas para uso, né? E a gente prefere usar sob a forma de spray, porque elas são mais efetivas em função de usarem junto, de ter na sua composição óleos essenciais. Sim, o mais importante, nós vamos apresentar um conjunto pequeno de essências, mas são essências que cobrem os grandes desafios dos dias de hoje. Então, pode ser pequeno, mas é exatamente o que as pessoas estão mais necessitando para enfrentar os desafios que nós temos, não somente com a pandemia é apenas um elemento desse processo. Na realidade, a humanidade está vivendo uma profunda transformação, profunda e rápida transformação. Então, para se adaptar e nesse momento, sem se sentir paralisado, a pessoa precisa de uma ajuda, que é o que os florais têm para oferecer neste momento. Então, a gente vai usar como, digamos, orientação um conhecimento que chama a curva da mudança de Kubler-Ross, que é uma pesquisadora, Elizabeth Kubler-Ross, que ela estudou as etapas da mudança do choque até a recuperação. Então, essas são as etapas: choque, negação, frustração, depressão, o início do movimento de saída, decisão e a integração, que é a saída lá do outro lado, né? Saída do fundo do poço, com um aprendizado e uma expansão de consciência. Esses são os grandes temas que representam um processo de transformação acentuado, acelerado, e, vamos dizer assim, inesperado. Por isso que a gente começa com choque ou com trauma, e é um processo que não é linear, pode acontecer como está apresentado aí, choque, negação, frustração e depressão, para depois o movimento de saída, né? Movimentação, decisão e integração, mas há casos que as pessoas pulam etapas ou vão e voltam. Então, mas a gente tendo uma noção do que está acontecendo, do que está sucedendo, a gente tem mais condições de lidar com isso. Tipo assim, puxa, entendi o que está passando comigo, então agora vamos trabalhar para que isso não me deixe aprisionado numa dessas etapas e que eu consiga sair o mais rápido possível desse processo. Nós vamos propor uma essência para cada etapa, a gente vai conversar sobre cada uma dessas etapas, propor uma essência para cada uma dessas etapas e propor essências que vão apoiar todo o trajeto. Por exemplo, uma essência que ajuda a regenerar e a recuperar a saúde. Essa pode ajudar se a pessoa fica doente durante esse processo, ela pode lançar mão dessa essência. Então, vejo que nós não estamos dizendo que o terapeuta floral é desnecessário. Eu acho que sempre o trabalho do terapeuta é muito bom, porque, apesar dos florais terem sido desenvolvidos para ser de uso doméstico, intuitivo, o terapeuta ele ajuda a encurtar etapas, porque é uma visão externa, às vezes consegue identificar coisas que nós mesmos não identificamos na nossa história. Mas, por outro lado, em momentos de emergência, é bom saber que a gente tem ao alcance da mão elementos que vão nos ajudar. Pode até não ser a solução definitiva, mas
a gente não se sente numa situação sem saída ou não se sente como vítima. O que é a vítima? Vítima é aquele que não pode fazer nada por si mesmo, está esperando que outro venha dar a mão. E, na realidade, se a gente tem os florais a nosso alcance, a gente nunca é vítima. E a gente pode fazer o processo sozinho, mas, seguindo aquilo que o Carlos falou, um terapeuta é muito importante, porque existem momentos que a gente está num caminho de autoconhecimento, mas a gente está mexendo com coisas que estão muito arraigadas, com situações muito doídas. Muitas vezes a gente não está a fim de enfrentar aquilo, né? E sai por um lado, sai por um outro. O terapeuta ele vai nos ajudar a encontrar melhor, mais rápido a saída, vai nos ajudar a enxergar coisas que a gente pode não estar querendo ver. Então, mas a gente está num momento hoje que muitas pessoas estão tendo que se virar sozinhos, que não estão com acesso tão fácil a recurso de conversar, de ter um terapeuta para fazer um tratamento mais estruturado. Então, a gente quer oferecer essa possibilidade das pessoas poderem ter na mão uma ajuda. Então, breve nós teremos com esse curso online, que nada mais é, embora o título seja diferente, nada mais é com um kit de essências de sobrevivência para os desafios do momento. Em resumo, é isso. E vocês estão vendo aí na tela o nosso time que vai apresentar esse curso ao longo de 5 encontros de 3 horas, total 15 horas. E depois nós ainda vamos marcar uma data extra para possíveis perguntas e respostas, se for o caso. Então, eu gostaria que vocês dessem um oi, pessoal. Geraldo, Janete e Eliane. Não é para desbloquear o microfone e falar. Eu começo, então. Pessoal, então, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e participar desse curso, né? Quem de nós nunca passou por uma crise? Quem de nós nunca passou por um processo de mudanças, né? Quem de nós nunca enfrentou alguma dificuldade? E, bem, esse curso vai nos ajudar a realmente a termos consciência das fases que nós passamos ao enfrentarmos uma crise, uma dificuldade, né? E o papel do terapeuta durante essas fases, nesse processo, para que isso seja menos dolorido, menos sofrido, né? E mais rápido, mais veloz, né? Para que a gente consiga encontrar soluções de uma maneira mais fácil. E é aí que entram as essências florais, né? Trazendo velocidade, conforto, paz de espírito e consciência. Obrigada, Eliane. Olá, pessoal. Como vão? Tudo bem? Essa proposta ela é muito interessante. Nós temos o objetivo não só apenas de nos auxiliar a nós mesmos com esse conhecimento, mas também ajudar a quem que está próximo de nós. Então, esse é um trabalho então que vem ao encontro de auxiliar o maior número de pessoas nesse momento de crise que estamos passando, né? Então, os florais têm essa virtude, né, generosa de nos auxiliar nesse processo. Então, é um projeto muito interessante, muito legal e que a gente pode realmente fazer a mudança. Então, fiquem de olho que em breve teremos mais notícias. Valeu, Geraldo. Oi, Janete. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, porque esse momento que a gente tem esperado e tem preparado, né, com tanto carinho, quando a Vivian disse que os florais estão aí para trazer ajuda, e o quanto estamos precisando dessa ajuda, né? E o que nos move a participar desse curso, a ajudar as pessoas, é ver o que nossos irmãos estão passando
irmãos e irmãs, né, nesse momento junto conosco, sem muitas vezes saber o que lançar a mão, para que lado ir, por onde começar, né? Passando por momentos realmente muito difíceis, pessoas que às vezes nem comentam que estão passando sobre, né, essas questões. Outros que vêm nos dizer: preciso ajudar meus amigos, preciso ajudar meu pai, preciso ajudar meu irmão, preciso ajudar meu filho, minha filha, né? Então, dá um alento saber que a gente tem essas ferramentas dos florais para oferecer para as pessoas nesse momento. E é isso que nós, como um grupo de terapeutas, né, queremos compartilhar com as pessoas o quanto nesse momento, fácil de fazer, de virar a chave, de fazer uma transformação com um simples floral, que a gente pensa que é simples, mas que pode fazer uma transformação tão profunda, né? Então, estou muito feliz de estar aqui e de poder fazer parte desse grupo. Obrigada, Janete. Esse time que está aí é um time que já está usando e tendo bastante resultado com as essências há algum tempo. Eu acho que a pessoa que chegou por último no time foi a Eliane, mas ela mergulhou de cabeça com muita intensidade, então isso traz uma bagagem, né? Ela tem uma bagagem de conhecimento muito grande também de outras essências, de outros sistemas, e se integrou muito rapidamente no nosso grupo. Então, a gente tem feito lives, para quem não viu ainda, a gente fez uma live com cada um deles, cada um compartilhando as suas histórias. Então, quem quiser conhecer melhor o time que vai estar compartilhando esse conhecimento com vocês nas lives anteriores, eles se apresentam. Então, podem procurar essa informação, onde é que... Sim, vocês podem, no final dessa apresentação, vocês vão encontrar o link para a live anterior. Mas se quiserem assistir outras, é só buscar no nosso canal, que está no meu nome, Carlos Guterres, e ali vocês vão encontrar muito material de qualidade. Todo encontro a gente pergunta qual é a essência preferida de cada um. E, na realidade, nós temos preferências que vão mudando com o passar do tempo. E, normalmente, eu digo, a essência que eu mais me apego, vamos dizer assim, no momento, a que eu acho a que eu gosto mais, a minha queridinha, na realidade, inconscientemente, é a essência que eu estou necessitando nesse momento. E é interessante que quando a gente começa a utilizar a essência, pessoas que precisam dessa essência, elas vêm nos procurar. Amigos e clientes vêm nos procurar e a gente se dá conta que é justamente aquela essência. É como se a gente, alterando a nossa frequência energética, graças ao efeito de uma essência, a gente sinaliza, a gente passa a funcionar como um farol e todos aqueles que estão buscando esse tipo de luz são direcionados para baterem na nossa porta. Então, isso é um aprendizado antigo. Há mais de quase 30 anos que eu trabalho com essências florais e isso eu percebi desde o início, embora eu achasse, somente coincidência. Não é coincidência, gente. O mundo, o universo vibracional, ele é real, embora sutil, mas ele é muito real e os sinais são muito evidentes. Então, é só estar atento e vocês vão perceber que isso é uma verdade inquestionável. Então, a Eliane falou do preferido dela, a Janete também. O Geraldo nos enrolou, porque ele disse que todos eles são os preferidos dele. Ele não quer se comprometer. Ele não quer se comprometer, né? Mas, por exemplo, ninguém perguntou para a Vivian, então eu pergunto, Vivian, qual é a tua queridinha do momento? O meu queridinho é o Lumine Maitreya. Que a gente falou no primeiro encontro, né?
Então, procurem o vídeo número 1 das lives e vocês vão ver que nós já falamos sobre o Illumined Maitreya. O meu preferido nos últimos tempos é a essência chamada ímpetus. A ímpetus, ela tem o arquétipo da divindade romana Marte, ou Ares para os gregos. E é uma essência que vem assim e te dá um empurrão. Quando a gente está em dúvida, faço, não faço, quero, não quero, vem a essência te empurra. Imagina, a figura de imagem que eu faço sempre é o seguinte: estou numa piscina, na beira da piscina, pensando, entro ou não entro? Aí eu vou entrar, mas não, a água pode estar muito fria, não entro. Não, mas eu vou. Aí, não, será que afunda demais? Eu não sei nadar. E daqui a pouco vem alguém por trás e me empurra. Entrei. Essa é a ação da essência ímpetus. Ela nos coloca em movimento. E em tempos como esse, estar em movimento é fundamental. A ausência de movimento é equivalente à morte. É importante estarmos em movimento, e não estou falando só fisicamente, física, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. O movimento é fundamental para a vida e para o crescimento. Acho que o pior pecado de um ser humano é ele se permitir estar na estagnação. O que vocês acham, Geraldo? Consegui. Eu concordo contigo, Carlos, que esse momento ele é muito especial. Então, o ímpeto realmente te dá esse ímpeto de nós andarmos à frente. Eu comentei também sobre o Sensuale na última live também, né? O Sensuale ele me traz muito a alma, né? Essa conexão, e vejo que nesse momento nós temos que nos conectarmos conosco mesmo. Esse movimento que está acontecendo atualmente, ele é para a nossa reflexão, né? A nossa tendência é de olharmos para fora, na nossa rotina, no nosso corre-corre, mas agora está tudo parado, se estagnou. Agora nós estamos sendo obrigados, muito interessante isso, né? Estamos sendo obrigados a nos olharmos, né? E vermos realmente o que nós somos e para onde nós deveremos ir. Então, os florais eles têm essa gentileza de nos ajudar a cumprirmos essa jornada. E então nós estamos falando da curva, né? E é muito interessante. Nós temos essa curva em todos os momentos da nossa vida, né? Em discussões, em visões diferentes, em perspectivas diferentes. Nós passamos por pequenos processos durante um dia, durante uma semana, durante o mês, mas a gente não faz aquele zoom realmente que está acontecendo, né? Nós só temos aquelas reações acumuladas, e isso nós vamos ver e analisarmos no curso. Não percam a oportunidade. Janete. Então, Geraldo falou do Sensuale. Tanto o Sensuale, eu tenho usado ele sempre pela manhã em spray no meu quarto, quando eu acordo. E ele tem me dado essa coragem, ultimamente, de me expor um pouquinho mais, de falar, de fazer as lives, sabe? Porque esse convite foi tão... mexeu tanto comigo quando eu fui convidada para participar desse grupo, mas ao mesmo tempo eu pensava, e agora, né? Aparecer na tela, como tantas pessoas têm aparecido em lives, em reuniões, tudo online, que a gente não estava acostumado antes. Então, é um desafio, né? E eu tenho sentido que o Sensuale também tem me ajudado muito nesse momento. Mas, independente disso, aquilo que o Carlos falou no início,
quando a gente começa a usar uma essência, a gente tem uma conexão com as pessoas que estão também necessitando daquela essência, né, Carlos? O Carlos ainda falou assim, olha, quando tu começar a tomar essa essência, vão aparecer clientes, pessoas, amigos necessitando dela também. E aconteceu essa semana. Eu comecei a tomar uma essência para medos e uma pessoa me ligou, uma amiga, e disse, olha, depois que eu perdi uma pessoa na família, eu estou sentindo muito medo. Né? Eu achava que eu não estava com medo, que eu estava lidando bem com essa situação da pandemia desde o início. Mas quando chega próximo, eu me vi com muito medo. E esse medo desencadeou outras reações. E uma coisa muito parecida com a curva que vocês apresentaram. Então, a partir do medo, né, ela já teve algumas fases, a fase da raiva, da frustração, a fase do não querer mais participar, fazer nada, sabe? Quase como uma depressão, já entrando em depressão. Mas ela agora já se deu conta e pediu ajuda, então ela já está, né, fazendo esse movimento. Então, eu lembrei muito dessa essência que eu comecei a tomar pro medo, porque começa por aí, né? Começa com aquele choque, com aquele trauma, com aquela notícia impactante, e a pessoa se desestabiliza, né? Se desequilibra. Não é, Eliane? O que é que tu acha disso? Concordo. Eu sinto que cada fase que nós enfrentamos, a maneira como nós enfrentamos e nos movimentamos em cada fase, determina também a maneira de nos comportarmos na próxima fase. É aí que entra o terapeuta, né? Depois do choque, depois do trauma, depois da surpresa, né? Como nós vamos enfrentar as próximas etapas, depende muito das escolhas que nós fazemos em cada fase. Muitas possibilidades se apresentam. E dependendo dessas escolhas, as próximas fases serão mais fáceis ou mais difíceis, né? Então, como nós vamos passar pela frustração, como nós vamos passar pelo fundo do poço, como nós vamos fazer novas escolhas, aceitando a situação, fazendo as transformações necessárias para a mudança, né? Para a expansão de consciência. Em todas essas fases, nós precisamos da essência floral do terapeuta, né? Para que elas sejam mais fáceis e para podermos nos movimentar com maior flexibilidade, né? O movimento, concordo com o Carlos, ele é absolutamente necessário, porque a pessoa pode passar mais tempo ou menos tempo em uma das fases, né? A pessoa pode ficar em estado de choque 1 mês, 2, pode ficar em estado de choque 1 dia e passar para a próxima fase, né? E dependendo dessa maneira como ela encara cada fase, como ela sente em cada fase, é que o floral entra, né? Para ajudá-la, para ajudá-la nesse movimento, né? Nessa cura interna, né? O coração é que fala aqui. Eu acho que o movimento é determinado pela maneira como nós sentimos. O coração fala. O pensamento, nessa hora, acho que mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que os neurônios do timo é que nos ajudam a enfrentar essas fases, são todas fases em que nós lidamos com sentimentos e não com pensamentos. E então é o coração que fala, trabalham com o centro do nosso chakra cardíaco. É ele que se movimenta. E quando o processo é sentido, é que a mudança realmente acontece, né? A gente usa o nosso raciocínio, mas é só quando o sentimento transcende aquela etapa, aquele momento, é que acontece realmente a mudança. E a Janete falou uma coisa interessante, que o Carlos tinha falado antes, da questão da frequência, né? A frequência semelhante. A pessoa vem sempre com a mesma condição que eu estou procurando cura. E isso também acontece com os co-criadores ao co-criarem uma essência.
Em geral, o co-criador ele vai em busca da sua própria cura. E aí, como a cura está engarrafada, ele pode compartilhar aquela frequência harmônica com os outros, né? Mas a cura sempre passa primeiro pela gente, pelo co-criador, pelo terapeuta, e se capilariza para fora. Essa parte da terapia floral é a que mais me encanta. É esse trabalho energético. Quanto mais a ciência avança, mais subsídios a ciência nos dá para justificar de uma maneira mais inteligível como funciona as essências florais. Porque por muito tempo, e embora hoje ainda exista isso, mas por muito tempo o floral era visto apenas como placebo. Mas à medida que, principalmente a física, foi avançando nos seus estudos, mais se entende como funciona a energia floral. E agora, mais uma peça por esse quebra-cabeça, embora a física quântica já nos tenha dado muito, mas mais uma peça para esse quebra-cabeça surgiu com os estudos de um pesquisador francês sobre a memória da água. E ele antecedeu o estudo da água esse outro pesquisador japonês, agora me foge o nome. Doutor Emoto? Doutor Masaru Emoto? Isso, Masaru Emoto. Então, esse francês ele foi anterior, mas inclusive ele publicou um material na revista Nature, que é muito conceituada, mas posteriormente, numa campanha tipo de assassinato de reputação, eles contradisseram isso. Então, hoje em dia, essa pesquisa voltou a ser feita por um prêmio Nobel, também francês, que quem descobriu o vírus do HIV. E ele está super avançado nessa pesquisa, quer dizer, o poder que a água tem de memória. Porque na base de tudo, da terapia floral, a gente usa a água como gravador da memória energética de todas as essências, de todas as flores, e além do reino vegetal, de outros elementos que se utilizam na terapia floral. Então, gente, isso é incrível porque é revolucionário. Cada novo passo que a ciência dá simplesmente confirma e fortalece o porquê que as essências florais funcionam. Mas agora eu queria voltar à minha essência, queridinha, ímpetus. Nos outros encontros, a Vívia colocou o spray e disse que porque todos nós estamos conectados por esse campo quântico, vocês estariam recebendo essa mesma energia que nós estamos utilizando aqui. Isso é verdade, mas hoje eu quero propor para vocês uma coisa diferente. Quando nós estamos criando essas essências, nós nos conectamos com uma música, ou mais. E sempre, então, que nós escutamos essa música, a gente sente a energia dessa essência. Então, eu quero fazer uma proposta para vocês. Eu vou dizer qual é a música que eu senti representar sonoramente a vibração da essência ímpetus. E eu quero que depois desse encontro vocês procurem no YouTube o nome da música e escutem. Procurem um lugar acolhedor, sossegado, fechem os olhos e usem todos os sentidos focados na música e vocês vão perceber a vibração dessa essência.
Então, o nome dessa essência, o nome dessa música é Voices, e o compositor é Vangelis. Então, vocês coloquem na pesquisa do Google, Voices, de Vangelis, e vocês vão ter acesso a essa música. E eu acho que vocês vão gostar, certo? E a gente não pode tocar aqui, sim, porque ela tem direito autoral. Então, se a gente toca aqui, a gente não pode disponibilizar esse vídeo no YouTube. Só para explicar para vocês que a gente gostaria de tocar, mas a gente não pode. Infelizmente, quer dizer, eu acho que é correto proteger os direitos autorais, mas no momento que a gente coloca uma música que tem direitos autorais, o YouTube ele bloqueia o vídeo, porque a gente não tem autorização para isso. Então, assim, mas eu acho que tipo assim, um trabalho de casa, um tema de casa, se vocês estiverem interessados, procurem e sintam. Mas não só ouçam, usem todos os sentidos para sentir essa música. E a Vivian vai nos contar... Eu preciso de óculos. A Vivian vai nos contar a afirmação dessa essência. Então, a gente tem duas propostas de afirmação. Coloca de novo. Ela tem um cheirinho de menta, assim, que nos convida convida à ação. E a essência diz: o entusiasmo flui constantemente nas minhas veias. A coragem me impulsiona e com entusiasmo me movimento. Vocês perceberam a palavra-chave, entusiasmo. Você sabe a origem dessa palavra? Entusiasmo deriva do grego e é uma combinação de duas palavras gregas. In, theos, significa entusiasmo, é levar dentro de nós Deus, levar a energia de Deus dentro de nós. Isso significa entusiasmo. Então, é isso que nós desejamos a todos vocês. Muito entusiasmo. E depois vocês podem nos contar, nos escrever e nos contar o que vocês acharam dessa experiência. Depois que vocês ouvirem a música e sentirem, nos escrevam para compartilhar com a gente. Muito bem. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que se conectaram com a gente ou que vão se conectar nos replays. Gostaria de agradecer ao nosso time, a Geraldo, Janete, Eliane e Vivian. E o nosso time de TI também. E o nosso eles estão escondidinhos, mas eles são fantásticos. Então, gente, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer ao nosso time, e a gente vai trazendo mais novidades para vocês. Na próxima sexta-feira, mesmo horário, nós estaremos aqui e com mais informações, inclusive, desse curso e talvez de outros cursos mais. Obrigadão a todos. Fiquem bem.